quando o silêncio que pairava sobre Judá não era de paz, mas de um vazio espiritual, o trono clamava por alguém com coragem. O homem que o assumiu não era rei por escolha, mas por um chamado divino. Enquanto uma nação inteira se curvava a ídolos de pedra e madeira, ele, ainda jovem, se erguia em fé. Diante dele, um exército de 1 milhão de homens marchava com fúria. E a sua resposta foi uma arma que eles não podiam ver: a oração. Esta é a crônica de um menino rei que depositou sua confiança no Deus dos impossíveis. A saga do jovem que, de joelhos, derrotou 1 milhão. Uma quietude sombria cobria Jerusalém como um manto pesado. No momento em que o rei Abias encontrou seu descanso final, os ventos da mudança começaram a soprar sobre a nação de Judá. O trono, então, foi entregue a seu filho, Asa, um jovem, quase uma criança, em um dos períodos mais frágeis da história do seu povo. A nação estava mergulhada num pântano de decadência moral. A idolatria fincara raízes profundas e a população se distanciava cada vez mais do Deus de seus antepassados. O registro sagrado, no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículos 1 e 2, nos revela um detalhe fascinante. Nos primeiros anos do seu governo, a terra desfrutou de 10 anos de paz. Mas essa calmaria não foi um mero acaso do destino. Foi uma concessão divina, um tempo para reconstrução. E Asa, com uma sabedoria que transcendia sua idade, aproveitou cada instante para realizar o que muitos reis adultos antes dele não tiveram a ousadia de fazer: restaurar a lealdade de Judá ao Senhor. A paisagem de Judá estava manchada por altares a deuses estranhos, postes sagrados para Azerá, e colinas repletas de ídolos e rituais pagãos, uma herança nefasta da influência cananeia. Como bem observou o historiador F.F. Bruce, a religiosidade cananeia não era apenas imoral, mas profundamente destrutiva para qualquer cultura que aspirasse manter sua integridade espiritual. Os cultos a Baal e a Será, envolvendo práticas como a prostituição ritualística e sacrifícios abomináveis, desfiguravam a essência da verdadeira adoração. Ainda assim, o jovem Asa compreendeu que sua principal missão não era apenas se agarrar ao poder do trono, era reconsagrar sua nação a Deus. E foi exatamente o que ele fez. Nos seus primeiros anos, quando a maioria dos líderes buscaria apenas consolidar a estabilidade política, Asa partiu para a ofensiva espiritual. Ele derrubou os altares dos deuses estrangeiros, quebrou as colunas idólatras e cortou os postes sagrados. Ele se posicionou contra o sistema, contra as tradições decadentes, contra a multidão, porque ele estava a favor de Deus. Se uma história de coragem como essa já te inspira, imagina o que vem por aí. Que tal deixar seu like para fortalecer nosso canal Bíblia? Deus observou aquele coração e se agradou. O versículo 2 resume a essência de seu caráter. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. O arqueólogo e estudioso Edwin Yamauchi comenta que a fusão entre o culto israelita e os rituais pagãos era um desafio crônico na Judéia pós-salomônica. Muitos reis simplesmente toleravam essa mistura, mas Asa a exterminava. Descobertas arqueológicas em Tel Arad, por exemplo, corroboram esse cenário, revelando santuários israelitas com claras evidências de sincretismo religioso, símbolos pagãos misturados a objetos de culto ao Senhor. Era exatamente esse tipo de idolatria que Asa decidiu erradicar desde seus primeiros dias como rei. O povo, a princípio surpreso, começou a reagir. As reformas de Asa trouxeram uma lufada de renovação. Ele não apenas destruiu o que era mal, ele restaurou o que era bom. Ordenou que o povo buscasse ao Senhor
reconstruiu o altar, reorganizou o serviço dos levitas e sacerdotes e convocou toda Judá para adorar ao Deus verdadeiro, não mais nas sombras dos bosques idólatras, mas sob a luz de uma aliança renovada. Durante aqueles 10 anos de paz, a terra floresceu. Com os ídolos em ruínas, a chuva voltou a cair no tempo certo. As colheitas prosperaram e a economia se fortaleceu. Judá voltou a respirar. O povo, antes dividido e confuso, agora encontrava um norte. Asa liderava com uma autoridade que não emanava da força militar, mas da sua obediência espiritual. E é justamente isso que demarca o início de uma nova era. O trono já havia sido ocupado por homens poderosos, mas talvez nunca por alguém tão jovem e, ao mesmo tempo, tão intrépido. Asa não temia as ameaças externas, porque sabia que o maior adversário era a idolatria que residia dentro de suas próprias fronteiras. E ele a combateu com uma firmeza inabalável. A coroa lhe foi entregue quando ainda era um menino, mas o coração de Asa era o de um gigante. E foi durante aqueles primeiros 10 anos que ele semeou as sementes da vitória que colheria mais adiante. Contudo, como todo terreno fértil, chegaria o tempo da provação. A paz não estava destinada a durar para sempre. Os olhos de um inimigo distante já se voltavam para Judá. Um exército colossal se levantaria, e o jovem rei, agora amadurecido pela fidelidade, teria que decidir se confiaria na força de seus soldados ou se clamaria, mais uma vez, ao Deus que lhe concedeu os primeiros 10 anos de descanso. Aquele período de paz continuava a abençoar Judá. Um silêncio próspero pairava sobre os campos. As cidades se desenvolviam em harmonia, e o povo redescobria sua identidade como nação escolhida. Durante esses 10 anos de tranquilidade, Asa não se acomodou. Pelo contrário, foi nesse tempo de calmaria que ele aprofundou as raízes espirituais da nação, como alguém que prepara a casa para as tempestades que inevitavelmente virão. A palavra, registrada tanto no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, quanto no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, detalha que Asa prosseguiu com determinação em sua missão de purificar Judá. Ele removeu os altares estrangeiros, demoliu os postes ídolos e convocou o povo a buscar o Senhor, o Deus de seus pais. Contudo, a limpeza mais espinhosa, a que toca nos laços de sangue e nas estruturas do poder, ainda estava por vir. Foi então que Asa tomou uma atitude que poucos monarcas se atreveriam a tomar. Ele destituiu sua própria avó, Maaca, do prestigioso posto de rainha-mãe. O motivo? Ela havia erigido um ídolo pavoroso para a deusa Azerá. Para muitos, esse ato poderia ser visto como uma desonra familiar, mas, para Asa, era uma questão de justiça divina. Ele compreendia que a idolatria não se combate apenas nos bosques distantes. É preciso arrancá-la pela raiz, mesmo que essa raiz esteja fincada no próprio trono. Essa decisão demonstrou a todo o povo que nenhum privilégio, nem mesmo o de sangue, estava acima da fidelidade a Deus. Uma decisão difícil, não acha? O que você faria no lugar dele? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. A Bíblia afirma: ainda que os altos não foram tirados de Israel, contudo, o coração de Asa foi perfeito para com o Senhor todos os seus dias. Esta passagem revela que, embora ele não tenha conseguido erradicar cada pequeno lugar de culto indevido, seu coração era inteiramente devotado a Deus. E é essa integridade que distingue um verdadeiro reformador, mesmo que a obra ainda esteja em andamento. As consequências dessa fidelidade começaram a germinar por toda a terra. As cidades foram reconstruídas, os muros reforçados, e Asa, com sabedoria, organizou um exército bem treinado. Da tribo de Judá,
ele formou um contingente de 300 mil homens, equipados com escudos grandes e lanças. Da tribo de Benjamim, mais 280 mil soldados, hábeis com arcos e escudos menores. Um total de 580 mil guerreiros preparados. No entanto, Asa sabia que o verdadeiro poder de sua nação não residia em suas fileiras militares, mas na bênção do Deus vivo. Esse preparo não era um sinal de desconfiança em Deus, mas de discernimento. O rei entendia que, enquanto a paz durasse, era tempo de plantar, edificar e se fortalecer. O renomado egiptólogo Kenneth Kitchen observa que, embora reformas religiosas em povos antigos fossem frequentemente usadas como ferramentas políticas, a motivação de Asa parecia ser genuinamente espiritual. Ele não purificou o templo para agradar aliados. Ele o fez porque não suportava ver o nome de Deus ser profanado. Os efeitos sociais dessas reformas foram notáveis. Com a idolatria enfraquecida, os sacerdotes voltaram a ensinar a lei. O povo retornou às festas sagradas. As famílias retomaram a oração. A terra, antes contaminada por rituais profanos, agora florescia sob o cuidado de um povo que temia ao Senhor. Judá prosperava. O comércio se restabeleceu, as fronteiras estavam seguras, e a ordem e a justiça prevaleciam. Tudo porque um jovem rei decidiu colocar Deus no centro de tudo. Mas os dias de paz estavam com as horas contadas. A fama de Judá crescia, e com ela, os olhos da cobiça se voltavam para suas terras férteis. Ao sul, uma sombra imensa começava a se mover. Um exército incomparável se aproximava. O que se formava no horizonte não era apenas mais uma guerra. Era um desafio direto ao próprio Deus de Israel. E o rei Asa teria que escolher entre confiar em seus 580 mil homens ou dobrar os joelhos, mais uma vez, diante daquele que verdadeiramente concede a vitória. A paz que reinara em Judá por uma década havia sido uma dádiva, um presente divino para que o jovem rei Asa reconstruísse espiritualmente sua nação. Mas toda a paz verdadeira, um dia, é posta à prova. E a provação que se avizinhava era como uma tempestade no horizonte, pesada, densa e terrivelmente ameaçadora. Seu nome era Zerá, o etíope. O texto sagrado, em 2 Crônicas, capítulo 14, descreve o cenário sem rodeios. Zerá marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. 1 milhão? É difícil sequer conceber o que esse número representava, numa época em que o som de 100 soldados já lançava cidades inteiras em pânico. Era um número absurdo, um tsunami de homens, tão numeroso quanto impiedoso. E ainda havia os 300 carros de guerra, feitos de ferro, puxados por cavalos poderosos e manobrados por arqueiros experientes. Verdadeiras máquinas de destruição em massa, rápidas e cruéis. Enquanto isso, Asa dispunha de seus 580 mil soldados. Seus homens eram valentes, sim, bem treinados, sem dúvida. Mas, contra aquele mar de lanças, flechas e cavalos, eles eram a metade do contingente inimigo. Era o tipo de guerra que, no papel, já estava perdida. Mas a Bíblia não foi escrita para nos contar o que o papel diz. Ela foi escrita para revelar o que o céu decide. Quem era exatamente este Zerá? A história não oferece muitos detalhes, mas estudiosos especulam que ele poderia ter sido um comandante núbio, um povo guerreiro e poderoso que habitava ao sul do Egito, na região que hoje conhecemos como Sudão. Os núbios eram conhecidos por sua ferocidade e habilidade na guerra. Descobertas arqueológicas em Kerma, uma cidade fortificada da Núbia, revelaram tumbas reais repletas de armas de bronze e inscrições de conquistas militares, sugerindo que exércitos como o de Zerá eram uma realidade aterrorizante.
Seja quem for, ele vinha com sede de destruição. O campo de batalha escolhido foi Maressa, uma planície aberta perto da fronteira sudoeste de Judá. O terreno ideal para os carros de guerra, perfeito para um ataque rápido e mortal. Asa poderia ter recuado, poderia ter se escondido, negociado, fugido, mas ele fez o oposto. Marchou com seu exército para lá, posicionou seu povo em formação de batalha e, diante do impossível, fez o impensável. Enquanto o inimigo afiava o aço, Asa afiava a alma. O clima era de uma tensão palpável. O sol escaldante queimava sobre as armaduras. O chão tremia sob o peso dos cavalos. Os generais de Zerá bradavam ordens em línguas estranhas. E no meio de tudo isso, Asa fez o que nenhum estrategista militar racional faria naquela situação. Ele parou e orou. Antes que a primeira flecha fosse disparada, Asa se ajoelhou. Ele não buscou uma aliança de última hora com o Egito. Ele buscou a única fonte de poder que realmente importava: o Deus de Israel. Aquele era o momento que testava a fibra de um rei. Aquele era o instante em que o trono se transformava em altar. Aquele era o momento em que a guerra seria vencida de joelhos. E Asa escolheu confiar. Essa atitude se tornou um divisor de águas na história de Judá. E pode, hoje, se tornar um marco em sua vida. Quantas vezes você já se viu cercado por problemas que pareciam 1 milhão? Quantas vezes seus recursos pareceram insignificantes? A vida te levou para a sua própria planície de Maressa? Asa nos ensina que, antes de levantar a espada, é preciso levantar os olhos. O que vem a seguir é um milagre. E ele começa com uma oração que ecoa através dos séculos. Para não perder o desenrolar dessa batalha, já se inscreve no Biblá e ativa o sininho. O campo de batalha estava montado. De um lado, 1 milhão de soldados etíopes e seus 300 carros de guerra. Uma força capaz de fazer qualquer rei se ajoelhar de medo. Mas o joelho de Asa tocou o chão por um motivo diferente. Ele sabia que a vitória não nascia da força dos homens, mas da intervenção dos céus. O segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 11, nos presenteia com as palavras exatas de sua oração, uma das mais breves e potentes de toda a Escritura. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Essa oração não foi um simples pedido, foi uma declaração de fé, uma entrega absoluta, o grito da alma de alguém que reconhecia que sem Deus a derrota era certa. A estrutura dessa prece revela 3 verdades profundas sobre o coração daquele rei. Primeiro, o reconhecimento do poder divino. Não há ninguém como tu. Uma admissão clara de que Deus não opera pela lógica humana. Segundo, a confissão de dependência. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, pois Asa sabia que seus 580.000 homens não seriam suficientes. E terceiro, a entrega total. No teu nome viemos contra esta multidão. O rei entrega não apenas a batalha, mas também a glória da vitória a Deus. Essas palavras carregam a mesma essência de outras orações poderosas da Bíblia, como a de Josafá, que diante de um inimigo avassalador, declarou: em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ou a de Davi, diante de Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A oração de Asa tem o mesmo DNA: simplicidade, dependência e uma fé que não se abala. O teólogo Crisóstomo disse que a oração feita com fé é uma muralha mais forte que qualquer pedra. E Deus ouviu Asa. Houve um silêncio, aquele tipo de silêncio que precede o estrondo da glória. Asa se levantou daquele solo sagrado e com ele levantou-se a força invisível do céu. Imagine o impacto sobre seu exército.
ver o próprio rei, seu comandante, de joelhos. Em tempos modernos, isso poderia parecer fraqueza. Para Asa, era o ápice da liderança. A verdadeira liderança começa de joelhos. Hoje, muitos de nós enfrentamos nossos próprios zerás, diagnósticos assustadores, dívidas esmagadoras, desertos emocionais. Você olha ao redor e vê um exército que te cerca. Mas ouça a oração de Asa. Sinta a verdade em suas palavras. Nada é impossível para Deus. Você não precisa de muitos recursos. Você precisa de um coração dependente. A oração sincera, feita com fé, ainda move os céus. E foi exatamente isso que aconteceu naquela planície. Antes que uma única flecha fosse atirada, o milagre já estava a caminho. O céu ainda estava turvo pela poeira levantada pelos carros de guerra. 1 milhão de soldados etíopes se posicionavam como um tsunami prestes a engolir Judá. Mal sabiam eles que estavam prestes a ser derrotados por algo que nenhuma estratégia militar poderia prever. Uma oração sincera e a mão invisível do Deus Todo-Poderoso. O relato, em 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 12 a 15, é direto e poderoso. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Simples assim. O texto bíblico é cirúrgico. Não foi Asa quem venceu. Não foi o exército de Judá que prevaleceu. Foi o Senhor quem os feriu. Foi uma intervenção divina e direta. Enquanto os carros de guerra avançavam, algo os paralisou. Enquanto os soldados inimigos atacavam, algo os confundiu. E o que começou como uma investida furiosa se transformou em uma fuga desesperada. O povo de Judá, liderado por Asa, perseguiu os remanescentes do exército até Gerar, onde o que restava da força invasora foi completamente desfeito. Eles não apenas venceram, eles dominaram. E então vieram os despojos. A Bíblia menciona que eles levaram camelos, ovelhas, tendas e riquezas em abundância. Deus não apenas os livrou da aniquilação, mas os recompensou com provisão abundante. Se essa demonstração de poder e fé te arrepiou, compartilhe este vídeo. Ajude esta mensagem a alcançar alguém que precisa de um milagre hoje. O impacto dessa vitória foi colossal. Judá passou de um alvo vulnerável a uma potência temida. A fama de Asa se espalhou, não pela força de seu exército, mas pela singularidade de sua vitória. Todos sabiam, aquele rei confiava em seu Deus, e seu Deus respondia com poder. A vitória também teve um peso psicológico imenso. Quantos soldados de Judá saíram de casa naquela manhã, pensando que jamais reveriam suas famílias, e voltaram com paz nos olhos e louvor nos lábios. Essa vitória não foi apenas militar, foi espiritual. Ela reescreveu a identidade de uma nação. A Bíblia conclui este episódio com uma frase simples, mas gloriosa. E não houve mais guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. 35 anos de paz. 35 anos sem invasões. Tudo por causa de uma única escolha: depender de Deus. Vamos refletir. Quantas vezes olhamos para um problema que parece um exército de 1 milhão? Quantas vezes pensamos que nossas orações são pequenas demais? Asa nos mostra que o impossível é apenas o palco onde Deus revela quem Ele é. O segredo da vitória não estava na quantidade de soldados, mas na fé de um rei que ousou orar quando todos esperavam que ele lutasse. Quantas vezes você já se sentiu cercado por um problema que parecia não ter saída, como se um exército de 1 milhão de vozes sussurrasse em seu coração: você não vai conseguir. É nesse exato momento que a história do rei Asa deixa de ser uma narrativa antiga e se transforma em um chamado pessoal para você. Asa foi um jovem rei que não se conformou com o estado de seu povo. Ele não usou a pouca idade como desculpa. Ele rompeu com tradições corrompidas
quebrou ídolos, reformou o culto e, o mais importante, dobrou os joelhos diante de Deus. A recompensa? Primeiro, 10 anos de paz. Depois, a oportunidade de enfrentar o impossível e vencê-lo com uma oração. Você pode não ter a coroa de Asa, mas você tem algo que ele também tinha: acesso direto ao Deus que ouve. A grande mensagem desta história é clara. Não se trata da sua força ou do tamanho da sua batalha, mas da postura do seu coração. A fé é mais poderosa que a espada. A humildade vence o orgulho. A dependência de Deus constrói uma paz que guerra nenhuma pode destruir. Talvez, assim como Asa, você esteja em um momento de decisão. Vai confiar em suas próprias estratégias ou vai se render àquele que tudo pode? Esta história nos entrega um princípio eterno. Quem se ajoelha diante de Deus consegue permanecer de pé diante de qualquer inimigo. A vitória de Asa trouxe 35 anos de paz. Imagine o legado construído nesse tempo. Você pode estar cansado, pode achar que já orou demais, mas o mesmo Deus que ouviu Asa em Maressa está com os olhos postos em você agora. Sua oração ainda é sua arma mais poderosa. Sua fidelidade ainda tem valor. E sua confiança pode ser a chave para uma paz duradoura. A pergunta que ecoa através dos tempos é: você vai confiar? Porque quem confia em Deus nunca luta sozinho. Já se inscreveu no Biblá? Se ainda não, esta é a hora. Clique em inscrever-se agora mesmo. Deixe o seu like e comente como essa mensagem tocou o seu coração. Vamos juntos espalhar histórias que edificam, que despertam a fé e que lembram ao mundo: o nosso Deus ainda luta por nós.